Dentro de momentos terá início o lançamento do Handbook de Integração de Cuidados, uma obra que integra a linha editorial Gestão em Saúde em Portugal. Esta obra é dirigida a todos os stakeholders na área de saúde e tem como objetivo promover a discussão e a implementação de uma estratégia nacional de integração de cuidados. Esta publicação teve a coordenação do professor Rui Santana, da Escola Nacional de Saúde Pública, e congrega os contributos de doutora Joana Seringa, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, doutora Cláudia Almeida, da Escola Nacional de Saúde Pública, doutora Cátia Gaspar, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e PAFIC, doutor Miguel Papança, da Gilead Sciences, e doutora Adelaide Belo, presidente da PAFIC, que fará a apresentação da obra. A moderação está a cargo do Dr. Alexandre Lourenço, presidente da APA. Muito obrigado, bem-vindos a esta sessão de lançamento do Handbook de Integração de Cuidados. Este livro faz parte de uma linha editorial lançada pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, mas neste caso específico, este livro é também desenvolvido pela Escola Nacional de Saúde Pública e pela PAFIC. O professor Rui Santana é o seu coordenador e todos nós, as várias entidades, agradecemos a coordenação que teve em desenvolver este livro, mas eu não dava a palavra ao coordenador, ia dar a palavra à doutora Adelaide Belo, que vai fazer a apresentação do livro. Então, muito bom. Eu acabei de oferecer o meu livro ao meu presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, porque é um elemento muito importante para que a integração de cuidados também esteja no terreno, mas o Dr. Alexandre Lourenço já me emprestou. Gostaria de realçar essencialmente 3 pontos. Primeiro, este livro resultou da vontade de, pelo menos há 2 anos que nós vimos falando nele, entre a APA, como uma estrutura que consegue que as coisas vão para a frente, e foi ela, de facto, que de alguma forma pôs isto no terreno. Da academia, a academia era fundamental para que os conteúdos que o livro tivesse fossem alavancados em teorias corretas e segundo o estado da arte. E aí tivemos a Escola Nacional de Saúde Pública e a preciosa colaboração do professor Rui Santana e de outras pessoas que trabalham também na Escola Nacional de Saúde Pública, que já foram referidas, e a PAFIC, enquanto talvez elemento aqui que fazia a ponte, enquanto associação de integração de cuidados, que fazia a ponte entre os vários intervenientes. Ao fim de 2 anos de tentativas, aqui está o livro, que acho que essencialmente é muito oportuno. É muito oportuno e esperemos que depois da pandemia haja... Eu não gosto de pensar que há um normal novo. Não, eu gostaria muito de pensar que há uma coisa nova que passasse a ser o normal. Não sei se vamos por aí, gostaria muito que assim fosse, mas que neste algo novo que pudéssemos construir, que passasse a ser o normal, a integração de cuidados fosse uma realidade, uma mudança de paradigma. No real, fala-se muito em integração de cuidados, mas a verdade é que no terreno, na prática das instituições, ela não acontece com a frequência e com a profundidade que nós gostamos. Este livro, que embora possa parecer pequeno, tem aqui tudo o que é preciso, de uma forma sucinta. O professor Rui Santana estava a dizer lá fora uma coisa que eu acho que foi mesmo o que ele disse, é mesmo assim. É que as pessoas vão lê-lo. É pequenino e as pessoas vão lê-lo, não é? Se fosse muito grande, se calhar não liam. Ele disse isto, eu disse, tem toda a razão, você que acaba de dizer, tem toda a razão, porque as pessoas vão lê-lo. Está aqui tudo, está sucinto, tem aqui as bases. Quem quiser começar um programa de integração de cuidados, estão aqui, quer os conceitos, que não se pode começar nada sem termos os conceitos bem definidos, quer os domínios da integração de cuidados.
e depois como é que se implementa um programa de integração de cuidados. Por fim, tem dois ou três exemplos que já existem em Portugal. O problema de Portugal são os pilotos. Nós passamos a vida com pilotos e não alavancamos para algo que seja mais transversal. Portanto, continuamos a ter pilotos. E aqui estão 3 pilotos que são importantes. Um deles é aquele que eu coordeno. São muito importantes, mas continuamos a ter pilotos. E não alavancamos, não escalamos. Portanto, esperemos que este livro tenha todas as condições para ajudar quem quiser começar um programa de o fazer de uma forma correta, alicerçada em conceitos teóricos corretos e com metodologia correta e de uma forma muito simples. E, portanto, acho que vai ser um sucesso. Muito obrigado, doutora Adelaide. Eu creio que este livro, nós começámos a pensar nele no encontro da PAFIC na Figueira da Foz. Não é? Foi, sim, senhor. Começámos a fazer pensamento deste livro. Mas a pandemia veio um bocado atrasar tudo. Mas deu tempo ao professor Rui Santana para escrever mais. E aos restantes autores. Para nos ajudar, para nos coordenar. A Joana é uma das coautoras do livro. Nós ainda na sessão anterior estávamos a falar de um problema grave que é esta fragmentação de cuidados a nível nacional, particularmente para as questões relacionadas com o envelhecimento. Eu pedi-lhe um comentário geral naturalmente ao livro, mas também gostava que enquadrasse como é que este livro pode nos ajudar a encontrar respostas para a problemática que estávamos a discutir no painel anterior. Obrigada. Antes de mais, bom dia a todos. Respondendo diretamente à questão, como a doutora Adelaide Bell referiu, portanto, este livro fala-nos da base, portanto, uma base de trabalho, se assim podemos considerar, para desenvolvermos a integração de cuidados de uma forma mais generalizada, não é? A nível nacional, porque lá está, nós temos muitos pilotos e damos conta dessas experiências que são muito interessantes e têm benefícios que são fáceis de identificar, mas a verdade é que nós não conseguimos fazer esta extrapolação para o resto do país, ou seja, vamos encontrando vários projetos, mas que lá está, depois acabam por estar numa bolha e não ser projetos que ganhem essa dimensão. E, portanto, este livro é muito simples e é de fácil leitura e é precisamente para motivar e para dar aqui um input para que esta seja uma estratégia a nível nacional. Porque nós vemos a fragmentação dos cuidados todos os dias na nossa prática. Portanto, nós vemos que existe dificuldade no sistema de comunicar. Quer seja entre hospitais e cuidados de saúde primários, cuidados continuados. Portanto, precisamos de comunicar mais, falar mais uns com os outros, partilhar mais as boas experiências e as boas práticas que acontecem. E este livro é um bocadinho nesse sentido, portanto, para voltarmos e falarmos... A verdade é que este tem sido um tema cada vez mais discutido, mas é sobretudo para falarmos cada vez mais sobre a integração de cuidados, como fazer, como implementar estes projetos e a partir daí que estes benefícios que nós temos de certos projetos que sejam transversais e que a fragmentação de cuidados daqui a uns anos seja uma coisa mais... Quando olhamos para trás, ok, conseguimos ultrapassar e neste momento temos uma nova realidade, portanto... Muito obrigado, Joana. Rui, tens trabalhado na questão da integração dos cuidados desde sempre, praticamente. Não é que sejas muito avançado na idade, mas sempre me recordo de trabalhar na questão da integração de cuidados, já fizemos algumas coisas juntos. Já coordenaste um grupo do Ministério da Saúde para desenvolver políticas para a integração de cuidados. Como é que este livro que coordenaste pode nos apoiar realmente a darmos aqui passos em frente nesta matéria? Bom, antes de mais, então, muito bom dia a todos aqueles que estão aqui presentes. Bom dia a todos também aqueles que estão a assistir em casa. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Queria também felicitar a APA, desde já, por esta 9ª Conferência de Valor. Portanto, às vezes é bom nós termos uma primeira iniciativa, mas conseguir mantê-la ao longo do tempo nem sempre é fácil. E, portanto, vocês têm conseguido isso, sempre com grande qualidade e, portanto, muitos parabéns. Naturalmente, gostaria também de fazer aqui um cumprimento especial ao chairman desta mesma conferência, o Dr. José Carlos Lopes Martins, que sempre foi uma referência para todos nós
um bocadinho mais jovens, pelo menos de idade, mas se calhar não de espírito, como é óbvio. E, portanto, gostaria também aqui de cumprimentá-lo, felicitar a sua presença e, como chairman deste encontro, com certeza vão sair daqui também algumas ilações importantes para o futuro. Bom, eu tinha aqui 2 ou 3 aspectos que gostaria de citar e tentando depois também responder à pergunta que o Alexandre aqui referiu, mas o primeiro tem a ver com o próprio processo. Portanto, como já foi aqui referido, e para contar um bocadinho aqui a história, foi a primeira conferência feita na área em Portugal, promovida pela PAFIC, que é a Portuguese Association for Integrated Care, ou Associação Portuguesa para a Integração de Cuidados de Saúde, e que promoveu na Figueira da Foz e também em parceria, na altura, com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. A Escola Nacional de Saúde Pública também esteve presente e foi detectada a necessidade de ter aqui literatura em português que, de alguma forma, pudesse ajudar as pessoas que estão no terreno. Portanto, não queríamos ter aqui um documento que fosse daqueles manuais típicos que, de alguma forma, nós habitualmente e cada vez mais estamos já bastante, digo eu, rodeados de muita informação e, portanto, tendemos cada vez mais a esfolhear os livros, apesar de gostarmos muito do cheiro do novo, mas a verdade é que temos cada vez mais a tendência para depois pegar neles e pô-los na estante. Portanto, queríamos e tínhamos aqui como objetivo inicial ter uma publicação que fosse muito objetiva, muito concreta, algo que fosse lido pelos profissionais, algo que fosse para o terreno. Foi este o objetivo desta publicação. Eu penso que quando se olha, naturalmente, portanto, ele não assusta, é uma publicação light, mas tal como já foi aqui referido, penso que toca nos pontos fundamentais para quem quer desenvolver atividades nesta área da integração de cuidados de saúde. Portanto, penso que o livro pode contribuir de alguma forma para quem está no terreno, seja num nível mais operacional do ter o doente à frente e que tem a ideia de que aqui existe um processo que pode ser desenvolvido no âmbito da integração de cuidados, quer ao nível de uma gestão intermédia, quer ao mesmo para organizar ideias, às vezes, que nós temos em termos de gestão de topo, para colocar operacionalmente um programa de integração de cuidados no terreno, eu penso que ele pode ajudar nesse sentido. Deixa-me também dizer-vos que é um prazer, naturalmente, contar com toda esta movimentação de pessoas, de associações, de pessoas interessadas na área da integração. Ouvimos aqui no painel anterior e penso que é de forma transversal, um pouco hoje, a todos os debates que nós falamos na área da saúde, nas diferentes perspectivas, nós acabamos sempre por falar, ou de outras, ou não o dizemos de forma explícita, mas acabamos sempre por falar de integração de cuidados. Não é? Há pouco estávamos a falar da comunicação entre cuidados primários, cuidados hospitalares, do próprio envelhecimento e daquilo que vai proporcionar e daquilo que vai exigir ao longo do tempo. E nós estamos a falar aqui de integração, é daquilo que estamos a falar. E, portanto, é muito... Enfim, eu fico contente pelo facto de haver muitas pessoas, muitas associações interessadas no assunto, de termos conseguido chegar a um produto final e, se me permitem só fazer aqui um parênteses também, saudar sobretudo quem contribuiu mais e quem trabalhou para este livro, que foi a Joana, a Cátia, que não está aqui, mas a Cláudia e também o Miguel, que foi quem, portanto, produziu o conteúdo que vocês podem, espero eu, que leiam. E, portanto, é também, eu de alguma forma fico satisfeito porque haja alunos de doutoramento também já interessados em desenvolver, de alguma forma, evidência sobre o assunto. Porque nós falamos muito, mas depois isto aqui, a costela académica, depois também já vai falando, e dizer que é muito importante nós criarmos evidência científica sobre os temas. A integração é um tema muito vasto, como vocês veem, conseguem encontrar 175 definições diferentes sobre integração. Portanto, se eu vos perguntasse a cada um de vós qual é a vossa definição de integração, ou de integração de cuidados, ou de integração de cuidados de saúde, que tem escopos diferentes, mais abrangentes ou mais específicos, a verdade é que muito dificilmente não entrariam dentro de uma definição correta que está publicada cientificamente. Mas isto só para dizer o quê? Que é muito importante, portanto, ver aqui também alunos de doutoramento interessados no tema e preparados para criar evidência futura que nos ajudem depois a tomar as melhores decisões, quer ao nível estratégico, quer operacional.
é muito também importante, como é óbvio, colocar este assunto que já está em agenda, mas colocá-lo de forma explícita, não é? Em 2013, o NHS inglês dedicou 2% do seu orçamento só para o Integrated Care, ok? E, portanto, eu olho para as nossas componentes orçamentais e continuo a ver hospitais, cuidados de saúde primários, cuidados continuados, cuidados, enfim, seja aquilo que for, mas alguém se esquece de apostar nas pontes, na comunicação, na coordenação entre estes elementos do sistema. E eu aqui recordo também um artigo muito interessante, e eu sei que amanhã vão fazer uma homenagem ao professor Vasco Reis. Recordo aqui um artigo, creio que de 1996, da revista Prémio, que está publicado na revista Prémio e cuja denominação me chamou a atenção na altura, depois enquanto estudante, como tu dizes, já há muito tempo que olho para este tema, e um dos seus inspiradores foi o professor Vasco Reis. Portanto, não ficaria, como é óbvio, bem com a minha consciência se não referisse aqui também essa mesma inspiração. Mas o tema desse artigo é vamos reconstruir o arquipélago. Há pessoas que colocam puzzles, há pessoas que colocam os arquipélagos, ou seja, são as ilhas que nós temos dentro do nosso sistema de saúde. E alguém se está a esquecer de apostar, naturalmente, nos caminhos que estas ilhas, ou que nós devemos ter entre estas mesmas ilhas. E isto reflete-se não só, eu já referi que o exemplo inglês, em termos orçamentais, mas também sob o ponto de vista da nossa forma de pensar o sistema. Continuamos a pensá-lo em silos. Penso que é a denominação até internacional que se utiliza para o nosso foco exclusivamente naquilo que são os hospitais, os centros de saúde, os 3 níveis de cuidados e depois ainda colocamos, agora cada vez de uma forma mais premente também, o setor social. Vamos progressivamente e também aqui com uma dimensão, se quisermos, muito nórdica, com a municipalização. Nós já temos na nossa lei desde 99 os sistemas locais de saúde que nunca avançaram, mas que possivelmente vão estar na agenda mais cedo ou mais tarde. Mas, como eu dizia, portanto, a forma de pensar o sistema em silos depois reflete-se naquilo que são as políticas e da forma como elas se concretizam nas diferentes dimensões, por exemplo, na gestão de organizações de saúde. A nossa organização continua em departamentos de serviços e valências, continua em ACES e unidades funcionais, continua em unidades de média e longa duração. E, portanto, mas o cliente é o mesmo. Desculpem a expressão, não é? O utente é exatamente o mesmo. E tem necessidades distintas e até dentro do nosso território. E, portanto, pode ser interessante nós começarmos a pensar em modelos organizacionais que, de alguma forma, reflitam ou tendam a refletir este processo de integração. Estes modelos organizacionais têm que ser acompanhados com modelos de financiamento, com modelos de avaliação de desempenho. Reparem, nós continuamos a avaliar o desempenho, ainda agora recentemente vimos um relatório do Tribunal de Contas, não é? Compara PPPs com hospitais públicos. Está bem, mas dentro daquele contexto, o que é que aconteceu aos utentes? Não é? Como é que são os cuidados de saúde primários? Como é que eles se integram e qual foi o efeito que produziram para os utentes? Portanto, os próprios modelos de avaliação de desempenho têm que caminhar no sentido também de ser de uma forma integrada. O financiamento deve de acompanhar os sistemas de informação, portanto, é o dia-a-dia, como todos já sabemos. Portanto, todas as peças que depois encaixam dentro da organização, se calhar temos que o fazer de uma forma diferente e de pensar, se calhar, não em silos, mas de uma forma integrada, e lá está, utilizando o tal chavão, mas que toda a gente com certeza me acompanha, finalmente temos o utente no centro do sistema. Até que ponto, já agora faço a pergunta aos 3, e aproveitando até a importância deste livro para o contexto nacional, mas até que ponto é que nós, com as mesmas estruturas, como elas existem hoje, vamos fazer diferente? A grande questão, mesmo quando nós falamos de integração de cuidados, e que nós tentamos fazer estes ganhos incrementais com o que temos, com o hospital como temos organizado, como tu dizes bem, ainda organizado de uma forma vertical. Existem muito poucos casos de alguma horizontalização de cuidados de saúde primários, de cuidados de longa duração, do setor social. Nós falámos ainda há pouco da multitude de necessidades em saúde e sociais que um doente específico tem e que nós não conseguimos ter com as estruturas que temos respostas integradas. Até que ponto é que nós não devemos criar espaço, e parece-me que alguns países têm tentado fazer, nomeadamente a questão do financiamento, espaço para surgimento de outro tipo de modelos que nós ainda não testamos, mas como é que não devemos
criar esse espaço para que as nossas estruturas realmente inovem, mas também deixar que outras pessoas venham para o terreno reinventar a forma como se prestam cuidados. Doutora Adelaide. Eu acho que é possível, com o que temos, avançar para um caminho, iniciar um caminho mais focado na integração. Porque nós temos experiências, e basta atravessar a fronteira, temos experiências em que a organização do sistema de saúde é muito parecida ao nosso. São hospitais, são cuidados de saúde primários, são médicos de família, são enfermeiros de família. Basta ir ao País Basco, basta ir à Catalunha, basta ir a Valência. Portanto, a estrutura da organização do Serviço Nacional de Saúde é muito idêntica à nossa e eles caminharam para a integração de cuidados. Caminharam por cá uma estratégia coordenada, uma estratégia integrada e pensada para a integração de cuidados, e há uma vontade política para isso. E nós, quando temos vontade política para isso, conseguimos implementarmos a rede, porque foi um projeto político. Estamos a implementar a utilização domiciliária, porque foi um projeto político. Portanto, seguramente, as instituições depois acabam por adaptar-se Não quero ser atropelador, mas no limite nós estamos a criar novas estruturas sem resolver o problema concreto da integração. Não estou falando em novas... Agora estamos a criar novas estruturas que acabam mesmo por... a rede Sim, esse é um silo. É mais um silo. Mas porque não foi criada num sentido, numa estratégia de integração. Eu costumo dar o exemplo das peças do puzzle. Portanto, temos peças do puzzle soltas, mas que não têm uma esquadria integradora. Eu tenho que acrescentar aqui sempre, não castradora, porque habitualmente vêm cá de cima e depois têm que ser aplicadas consoante o que for decidido em 4 paredes e não se adapta à realidade. Portanto, tem que deixar espaço para que no terreno, no local, as estruturas se organizem naturalmente com aquela orientação. E então, em integração de cuidados, em que se trabalha muito com a comunidade, em que se trabalha muito com projetos locais, com as câmaras, com os municípios, com estruturas locais, isto tem que ser de baixo para cima e não tudo de cima para baixo. Portanto, se a estratégia tiver esta flexibilidade, já tem que haver dizer-se, é para isto. E depois, todas as coisas, as que estão criadas e que se forem criadas, têm que ser organizadas neste sentido. Nada nasce nenhum sistema de integração de cuidados nasceu do início. Toda a gente tinha já um sistema nos seus países, não é? Quer seja Inglaterra, portanto já tinham, não é? Portanto organizaram-se, prepararam-se, mudaram o paradigma e avançaram nesse sentido. Mas tem que haver uma estratégia e uma vontade política. E dava exemplos, passando já a palavra para a Joana, dava o exemplo do caso da Escócia, que tivemos uma Ministra da Saúde que chega à Primeira-Ministra e enfatiza politicamente a necessidade de ter respostas integradas. Exatamente. Ou seja, realmente esse peso político era relevante. Joana, se fores Ministra da Saúde, o que é que já há no terreno? Ou quando fores? Não parece. Não se deseja nada a ninguém, de uma coisa assim. Exato. Eu penso que uma das bases, e lá está, começar pela base, é precisamente também ao nível da formação. E esse é um investimento que eu considero que é fundamental ser feito. Portanto, ao nível da formação dos profissionais de saúde. Portanto, nós começarmos a ouvir falar sobre integração de cuidados, pensarmos em integração de cuidados desde que entramos na faculdade, não é? Portanto, eu considero que esse é um dos aspectos fundamentais, porque é uma cultura que se cria e nós precisamos de criar essa cultura. Portanto, nós temos a necessidade, o sentido de urgência está criado, agora é necessário começarmos a falar desde o início. É muito difícil nós falarmos de integração de cuidados, portanto, quando já temos o nosso mindset totalmente... Quer dizer, claro que podemos fazê-lo e estamos sempre, e essa é a maravilha do ser humano, estamos sempre a aprender. Mas é importante que este tema seja abordado logo desde o início. E, portanto, criando essa cultura de integração de cuidados, eu penso que todas as estruturas vão ficar alinhadas também nesse sentido. E isto
parte também, claro, daquilo que a doutora Adelaide disse, que é essa vontade também política e uma vontade de todos nós, e de todos nós fazermos que seja uma realidade e trabalharmos nesse sentido. Não, e é verdade, este livro acaba por também concretizar isso. Eu creio que uma das falhas, aliás, o Rui fez muitos trabalhos sobre essa matéria, que é a questão das unidades locais de saúde, e uma das questões que nós nos apercebemos é que realmente continua a existir a cultura prévia, ou até se, de certa forma, até se acentua a cultura prévia. Nomeadamente, eu recordo-me quando decidimos criar diretores clínicos para os cuidados primários e diretor clínico para os cuidados hospitalares, e que continuam a existir, ou seja, acentuando as diferenças entre o hospital e os cuidados de saúde primários. Rui, o que é que... Já lhe dou a palavra, deixa-me só falar, tem a ver aqui um certo equilíbrio de género neste painel. Rui, o que é que te parece esta matéria, que tens acompanhado tanto esta questão das unidades locais de saúde, esta questão que a Joana falou da cultura, essencialmente de livros como este, de terem conhecimento, deste conhecimento ser passado para os profissionais de saúde, para as equipas de gestão, é isso que nos está a faltar, é esta literacia, esta capacidade de gestão para implementar este tipo de projetos? Deixa-me só ainda tentar responder à tua pergunta original e depois eu já vou a esta muito rapidamente. A tua pergunta era: com o que temos, como é que podemos fazer melhor? Primeiro, eu não sei se aquilo que temos vai responder às necessidades futuras. E se não temos mesmo que alterar aquilo que temos. Mas essa seria outra questão. Tentando responder àquilo que tu estás a dizer, eu dou-te aqui 3 ou 4 exemplos, para não falarmos só em termos muito teóricos, sobre iniciativas que podem promover esse tipo de atividades. A CSS lançou, por exemplo, um programa de incentivos conjuntos para projetos com um financiamento próprio, que depois se diluiu um pouco no financiamento das próprias instituições e não ficou explícito para elas que efetivamente o receberam. Mas isto obrigou as pessoas a colocarem-se na mesma mesa e a definirem projetos conjuntos, portanto, direcionados para esse processo de integração de uma forma local. Portanto, acho que foi uma boa iniciativa. Cerca de 20 milhões de euros. Não tenho a certeza, acho que foram 36 milhões, à volta disso. Não tenho a certeza se depois as pessoas tiveram a percepção no local que efetivamente esse financiamento lhes chegou, mas acho que era uma boa iniciativa e até competitiva. Portanto, na identificação dos melhores projetos que permitissem ou que fossem habilitados a esse programa de incentivos. Tens outro exemplo, por exemplo, na região dos Açores, em que aquela componente do P4P, do pagamento pela performance, que habitualmente é exclusiva de cada nível de cuidados e de cada organização, 5% para os hospitais, as unidades de cuidados, portanto, de saúde personalizados ou nas USFs, têm o seu regime próprio. Havia um conjunto de objetivos partilhados entre as organizações. Portanto, isto obriga, mais uma vez, a que haja aqui um objetivo conjunto para o qual as pessoas têm que trabalhar. Tens outro exemplo ao nível da organização, que eu há pouco estava a referir, também muito interessante, por exemplo, em Valência, mais uma vez, em que a medicina interna, por exemplo, faz parte da equipa também da medicina geral e familiar. Ou seja, as equipas funcionais de medicina geral e familiar não são monoespecialistas. Cada vez mais precisamos de multidisciplinariedade. E, portanto, as equipas não se fecham só numa especialidade. Tem que haver uma combinação entre várias pessoas, várias competências para responder às múltiplas e ao perfil de exigência múltiplo que cada vez mais os nossos utentes vão ter. Portanto, há aqui vários exemplos, sob o ponto de vista da organização, da avaliação de desempenho e do financiamento, que eu acho que poderiam ser implementados. Não sei se seriam outros pilotos. Há um autor holandês, já aqui foram falados dos pilotos, muito interessante, que fala do pilotitis, que é a doença dos pilotos. Portanto, nós nunca saímos dos Não está relacionado com a aviação. E, portanto, acho que é uma imagem também muito interessante. Mas, de qualquer das formas, acho que são iniciativas que contribuem para esse objetivo geral de haver uma maior integração, sabendo que nós partimos do pressuposto que uma maior integração dá melhores resultados. Ok? A tua segunda questão, que tem a ver com a cultura organizacional, não é? E, sobretudo, com as diferentes... A Joana já aqui falou muito bem sobre a formação, sobre a forma como os próprios clínicos, as próprias equipas, não só clínicos, mas são formados e são formatados para uma determinada atividade. E é fundamental, efetivamente, que haja também este sentido de aproximação. Há aqui
Enfim, há artigos que falam sobre isso, sobre aqui a dupla polaridade. Isto é, se nós queremos uma unidade local de saúde no Norte Alentejano, Elvas e Porto Alegre, nós sabemos que aqueles territórios competiram sempre historicamente pelos mesmos recursos. Portanto, quando há a doação de um TAC, para onde é que vai? Se queremos ter uma maternidade aberta, qual delas, onde é que deve estar? Se há um profissional disponível, ele deve ir para um lado ou para o outro. E, portanto, aquelas localidades habituaram-se a competir pelos mesmos recursos. E não é por um estalar de dedos e com um diploma legal que diz que é criada uma unidade local que isso vai conseguir. Portanto, é muito importante envolver as pessoas, perguntar-lhes como é que isso pode ser possível, como é que eles podem contribuir para esse objetivo e que, efetivamente, que medidas concretas no terreno é que nós vamos fazer para que isso aconteça. Mas o envolvimento das equipas do terreno, eu acho que é fundamental para tentar mitigar alguma dessa cultura, que é a cultura dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aquilo que nós estamos a querer fazer, a Joana também falou nisso, é o mindset, é a forma de pensar, é trabalhar em conjunto. E não é fácil para quem sempre foi habituado a pensar em hospitais, nas caixinhas. E eu aqui até faço o nosso meia-culpa, não é? Que é a própria academia. Nós não temos, por exemplo, formação na área de cuidados de saúde primários ou até na área de integração. Nós temos um curso de administração hospitalar há 50 anos, não é? Porque é específico, tudo bem, tem o seu espaço. Mas poderia ser interessante nós pensarmos também em termos aqui formações que, de alguma forma, contribuíssem para este envolvimento conjunto. Apesar dos administradores hospitalares estarem a fazer uma evolução para os serviços de saúde. Exatamente. Está aqui o Presidente da Associação. Exatamente. E que está a fazer uma evolução para a administração de serviços de saúde e não só de hospitais. Exatamente. Mas eu creio que estas questões são muito importantes e pertinentes. Eu creio que realmente existem aqui muitas barreiras à integração de cuidados. Caso contrário, já estaria feita. Eu creio que uma vez o Rui apresentou e corrijo-me se eu estiver enganado, num relatório que fizeste para o Ministério da Saúde, o grupo de trabalho que lideraste, fizeste a proposta quase de gestores de caso e que foi entendida como qualquer coisa de absurda quando é algo já muito aceito internacionalmente e como algo necessário. Mesmo em Portugal já começa a ser aceito, já se fala nisso. Sim. Foram 3 anos. Demora alguns aninhos. 3 anos, desde isso foram 3 anos. Mas ia caindo o Carmo e a Trindade. Tudo, dos médicos, dos enfermeiros, dos médicos de medicina interna, dos médicos de medicina geral e familiar, tudo em cima. Mas um relatório na altura com mais páginas que este páginas. livro, se calhar não foi bem lido. Acho que foi a única parte que se fixaram foi nessa. Mas o que não deixa de ser interessante, que é quando realmente nós vamos mexer no meu queixo. Há sempre alguma questão. Doutora Adelaide, para fecharmos, que recomendações é que faz às pessoas que nos estão a assistir e quem vai ler este livro? Como é que ele vai usar este livro e como é que ele pode fazer a diferença? Essencialmente, depende de que ele vai usar, não é? Portanto, se for um estudante, vai aprender as bases, o que é muito importante, tem que começar com as bases, mas se for um administrador hospitalar de uma OLS, por exemplo, eu estou falando que eu pertenço a uma, tem aqui matéria para progredir na coordenação. Eu vou aqui aproveitar só para dizer que as OLS foram criadas administrativamente e ninguém estava formado, nem os administradores, e nem os clínicos e nem os outros profissionais, para a integração. Portanto, integrou-se aquilo que era possível integrar: a farmácia, os recursos humanos, o aprisionamento, mas não se integrou o core business, que é a parte clínica, que é para isso que existem as instituições de saúde. Portanto, os modelos continuaram a existir. Portanto, aqui, quem quiser pode ler, pensar um bocadinho, organizar ideias, porque isto organiza ideias. Já há muita coisa. As pessoas já começaram a ler, já começaram a pensar, mas este livro acho que organiza ideias, organiza pensamento. E daqui partir, e ser motivador, e partir para outros projetos no terreno, que é o mais importante. E nós comprometemos-nos também dando resposta à APA, fazer mais coisas. E a doutora Adelaide Belo tem sempre a porta aberta para apoiar qualquer projeto, isso não é inegável. Joana, últimas palavras, antes de ir apoiar as pessoas a implementar o que está aqui neste livro. Exatamente. Eu só posso, portanto,
recomendar à leitura, e, independentemente, lá está, do nível. Acho que é sempre importante, mesmo por muito que seja um tema já muito falado, voltarmos, lermos também e passarmos também esta mensagem. Acho que é muito isto, não é? Envolver cada vez mais pessoas dentro da área da saúde, fora da área da saúde, e falarmos em conjunto. E acho que este livro pode contribuir para essa comunicação e, portanto, o meu apelo é para que realmente utilizem esta ferramenta e para que seja uma ferramenta útil e, claro, que fazer o melhor possível através dela e é basicamente isso. Sim. Obrigado, Joana. Obrigada. Rui. Não, só para terminar, dizer que é importante a realização, o contributo deste tipo de instrumentos que vão sendo criados. Há outros projetos que creio que vão começar muito rapidamente também com enfim, na sequência também desta publicação. E eu aqui só tenho basicamente de incentivar todos aqueles também que nos estão a ouvir em casa, não só a ler, mas sobretudo aquilo que eu referi há pouco e que tem a ver com a produção de evidência sobre a integração de cuidados. E não é só a integração de cuidados de saúde, integração também com outros setores, e é muito importante que todas aquelas iniciativas, os tais pilotos, sejam acompanhados de evidência, para nós sabermos no terreno o que é que funciona. Porque muitas soluções que às vezes nós vimos noutros países, noutros contextos, etc., nem sempre são traduzíveis diretamente para Portugal. De qualquer das formas, eu acho que a melhor forma de nós sabermos avaliar é fazer o tal Evidence-Based Policies e o Evidence-Based Management, que é basear-nos. Nós acreditamos que com uma melhor integração e com um conjunto de iniciativas conseguiremos obter melhores resultados, conseguiremos alguns efeitos face à evolução esperada, sobretudo aqui na evolução demográfica, em tudo aquilo que é necessário. Agora, é fundamental que haja um acompanhamento também de evidência científica sobre todas estas iniciativas e nós temos aqui alguma carência ao nível da avaliação das experiências organizacionais. Porque é que este tipo de organização, este tipo de experiência resultou num lado, não resultou no outro, ou está a resultar e não está a resultar. Mesmo só para terminar, foi aquilo que tu disseste, não é? As unidades locais de saúde, por exemplo, a primeira foi criada em 99, a segunda em 2007. Houve 8 anos de interregno. Entre 2007 e 2012 foram criadas as restantes. E entre 2012 e 2001 não houve mais notícias do LS. Eu tenho dúvidas sobre o grau de integração efetivo. Tenho dúvidas, não tenho certezas sobre se sim, se não. Agora, valeria a pena, não só os LS, mas outro tipo de iniciativas, a gestão de caso no litoral alentejano, outras iniciativas que estão no terreno, serem efetivamente acompanhadas com evidência científica, de forma a que se veja efetivamente onde se deve apostar. E, portanto, eu aqui, como última nota, digo, é importante nós lermos aqui alguns livros, organizarmos ideias, mas, sobretudo, para quem está em casa, não se esqueça também, depois de fazer a avaliação consequente, e daí tirarmos conclusões para tomar as melhores opções, como no grau de risco associado, como é óbvio. Obrigado por coordenar esta obra. Eu creio que há aqui aspectos bastante importantes, até que a Academia pode ajudar, que é na questão do Health Service Research, neste apoio também às estruturas para conseguirem avaliar, que também não existe muita literacia, muito conhecimento de como é que podem avaliar as próprias iniciativas, e daí tão importante para não dizermos que as OLS falharam, mas porque é a OLS que falha e não perceber porque é que ela falhou, o que foram os aspectos que nós temos que mudar para que elas possam funcionar. E eu creio que este livro é muito importante. Este livro não era possível, é importante também dar nota, sem o apoio da AmGem, e agradecemos o apoio que é dado a este livro, tal como de outros livros que temos vindo e que iremos apresentar também nos próximos meses e que pedia para colocarem em slide. Esta linha editorial da APA pretende isso mesmo, é esta vontade de apresentar evidência e conhecimento para que se faça melhor gestão de serviços de saúde, quer por administradores hospitalares, naturalmente, mas também por todos os profissionais que trabalham nos serviços de saúde e, devemos dizer também,
nos serviços sociais. Nós vamos continuar e continuamos a trabalhar com vários parceiros para produzir esta linha de editorial. Este é um dos livros, já publicámos um livro sobre evidence-based, sobre value-based healthcare, e pedia para que me colocarem aqui algumas capas de alguns livros que estamos a trabalhar. Não vai ser possível por parte da Regi. De qualquer forma, não podia também deixar de... já estão a conseguir. Um livro também da questão da gestão eficiente do sangue, a investigação nas organizações de saúde, cuidados de saúde de proximidade, ou roteiro para a humanização e integração, mais uma vez uma questão de integração, neste caso uma parceria também com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a transformação digital na saúde, a experiência em Portugal, que é coordenado pela Teresa Magalhães. E cá está já aqui um conjunto de livros, e diplomacia e saúde global. Eu não podia deixar também de agradecer ao trabalho da equipa da APAC que tem estado a desenvolver estes livros, nomeadamente da coordenação técnica da Alexandra Santos e do Miguel Lopes como secretário-geral da Associação, que tem possibilitado, de uma forma profissional, desenvolver estas parcerias para ser possível trazer conhecimento a todos os profissionais que estão interessados nesta área e também à academia e aos estudantes. E a todos os parceiros não podia deixar de agradecer. Mais uma vez, obrigado aos autores, à PAFIC, à Escola Nacional de Saúde Pública, à Almedina e, obviamente, à AMGEM. Muito obrigado. E vamos continuar as conferências de Valor à PA já durante a parte da tarde. Obrigado.